Frente. Apoio Cultural, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. O diálogo muda nossa vida. Olá, boa noite. A morte do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, ocorrida há cerca de um mês, reabriu o processo político de sucessão no país latino-americano. Em plena campanha, o agora presidente interino e autoproclamado apóstolo de Chávez, Nicolás Maduro, enfrenta o opositor Henrique Capriles. As eleições de 14 de abril têm tomado forma de ato de fé para os chavistas ou de luta entre o bem e o mal para a oposição. Como a morte de Chávez e o processo de sucessão presidencial na Venezuela influenciam as relações internacionais? De que forma o Brasil e o Rio Grande do Sul são afetados pelas mudanças? Para tentar responder essas e outras perguntas, quem está frente a frente conosco hoje é a jornalista, historiadora e pesquisadora do Núcleo de História Econômica da Dependência Latino-Americana da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Carla Ferreira, que morou na Venezuela, onde realizou pesquisa de campo para o doutorado acadêmico. Para entrevistá-la, contamos com a presença dos jornalistas convidados, Marcos Weissheimer, editor do blog RS Urgente e colunista político do jornal Sul 21, e Jurandir Soares, especialista em relações internacionais do jornal Correio do Povo e da Rádio Guaíba. Este é o Frente a Frente, que está no ar. Lembramos que o Frente a Frente também está no ar pela FM Cultura no 107,7 do seu rádio. Boa noite, pesquisadora. Boa noite, Leandro. Longe de querer desejar a morte de alguém, ainda mais de um líder político, dá para se dizer que a morte de Hugo Chávez aconteceu no momento certo, digamos, para a biografia desse personagem? Olha, em primeiro lugar, eu, como pesquisadora, como historiadora, jornalista, mas também como militante política, que eu não sou deste tipo de pesquisador que se pretende neutro, né? Eu penso que esta cisão entre a ciência e a ética, que foi operada a partir do pensamento iluminista, dos princípios iluministas, é nefasto para o avanço da própria ciência e para o conhecimento da realidade com a finalidade de transformá-la. Então, eu como militante política, organizadora do Fórum Social Mundial, militante do Movimento Ataque Internacional, militante do Partido Socialista e Liberdade, o PSOL aqui no Brasil, em primeiro lugar, lamento profundamente a perda de Hugo Chávez para a política internacional, para os povos latino-americanos e para todos os trabalhadores e trabalhadoras do mundo. Antes de responder sobre a morte de Chávez, eu acho que a gente precisa refletir sobre quem foi Chávez. E Chávez emerge na cena política como um líder sui generis, um líder político popular de massas, que foi capaz de amalgamar um enorme movimento social ao seu redor, um movimento social que incorpora na política um setor que é subproletarizado, um setor morador das favelas, dos bairros, né, venezuelanos, e que pela primeira vez na história este setor se constitui como um sujeito político, com um projeto político mais ou menos claro que foi sendo constituído ao longo do tempo, a partir de uma insurreição popular que acontece em 89, com o episódio do Caracaço, ou Sacudón, como ficou conhecido, que ao longo da década de 90 se constitui como um movimento bolivariano radical de massas, que ocupa as ruas das principais cidades venezuelanas, mas sobretudo Caracas, com uma série de reivindicações de caráter social, econômico e político, inclusive por mais liberdades políticas, e que, a partir da eleição de 89, tendo Chávez emergido na cena política em 92, com uma insurreição militar que tentou derrubar o governo de Carlos Andrés Pérez, com a sua eleição em 98, em 99 este projeto político ganha forma. Em 2000 ele se consolida num corpo constitucional que é a chamada Constituição Bolivariana,
E ao longo do próprio governo bolivariano, este movimento de massa se relaciona com o governo de uma forma ao mesmo tempo complementar e ao mesmo tempo contraditória. Então, Chávez, ele é, digamos, uma figura, um indivíduo que nesta história surge com uma capacidade transcendental de unificar esses setores, com um setor reformista que se organiza no interior das Forças Armadas, com uma estratégia de acesso ao poder extremamente inovadora, e que, ao chegar ao poder, começa a operar uma série de mudanças de rumo na política e na sociedade venezuelana. E que sofre, por isso, um combate extremamente feroz por parte da elite, não só nacional venezuelana, mas da elite internacional, digamos, dos grandes interesses econômicos, políticos que existem sobre o petróleo venezuelano e mais do que o petróleo venezuelano, que se opõe ideologicamente a essa ideia de uma revolução socialista do século XXI e a ideia em geral de revolução e de transformação estrutural. Então, Chávez atrai para si muito da atenção internacional e é demonizado pelos meios de comunicação em função deste papel disruptivo que ele cumpre no cenário internacional. Então, se ele agora nos deixa, né, fisicamente, eu tenho a impressão de que o chavismo não é um fenômeno que se encerra com a ausência física de Chávez, mas, ao contrário, tende a se constituir como uma força política mais duradoura na Venezuela do século XXI. Mas para a biografia dele, na realidade, o fato da existência, do fim dele agora... O Chávez morre num momento, ele deixa, né, a vida física dele agora em março de 2013, num momento em que, depois de ter vencido mais uma eleição presidencial com um alto percentual de popularidade, ele teve a grandeza de proferir um discurso em final de outubro, depois de eleito, final de outubro do ano passado, depois de eleito, que ficou conhecido como golpe de Timon. Não sei se vocês tiveram conhecimento deste discurso, em que ele profere uma profunda autocrítica com relação aos rumos do próprio processo revolucionário venezuelano, apontando correções de rumo. Golpe de timão é um giro, né? Um giro de 180 graus que seria preciso fazer para que a Venezuela pudesse, então, realmente transitar para uma experiência socialista efetiva. Então, este discurso tem uma enorme importância, porque ele é, de fato, o legado e o testamento político do Chávez, e ele faz esse discurso apontando rumos para a Venezuela para o próximo período. Eu acho que no momento em que ele é capaz de, mais uma vez, né, porque em 92, quando ele lidera a insurreição militar contra o governo Carlos Andrés Pérez, a figura dele ganha tanta importância na Venezuela porque ele foi capaz de assumir para si a responsabilidade sobre o fracasso da insurreição. Ele disse: eu assumo frente aos venezuelanos e ao mundo, frente à nação e ao mundo, a responsabilidade por esses atos. E isso chamou muito atenção num país em que ninguém é responsável por nada, né? Tal como acontece no Brasil, ninguém é responsável por nada. As grandes direções políticas, partidárias, governamentais, em geral, quando acontece alguma coisa errada, não tem nada a ver com aquilo, não ficou sabendo, né? Então, e Chávez também no governo assumia para si as responsabilidades. E esta autocrítica, a profundidade da crítica chama muito atenção e o coloca, do meu ponto de vista, observando historicamente, né, o nosso continente, o coloca na estatura de uma liderança revolucionária como a do Che Guevara. E eu parafrasearia o Sartre, que se referiu ao Guevara como o ser humano mais completo que o século XX pôde produzir. Eu diria que nesse início do século XXI, Chávez
é o revolucionário mais completo que nós, na América Latina, conseguimos produzir. Passamos então agora a participação dos colegas. Carla, boa noite aos colegas de debate aqui. Boa noite, Marco. A morte do presidente Hugo Chávez parece ter um significado que ultrapassa as fronteiras meramente nacionais da Venezuela. É por tudo que ele representou aí nessa período, desde que ele surgiu na cena política do continente, que coincidiu com uma série de mudanças políticas também em vários países, né? Costuma-se falar de uma guinada à esquerda de praticamente quase todos os principais países da América Latina. E a morte dele agora ocorre quase no mesmo momento em que é nomeado um papa argentino, de uma linhagem mais conservadora, adversário político até então dos Kirchner, né? E há quem diga, né, que com morte de Chávez, já havia ocorrido antes o golpe no Paraguai, e agora um papa argentino, com tudo que isso representa em termos de simbolismo, poderia significar, de certo modo, o início do fim dessa guinada progressista. Tu acha que na tua avaliação, há esse risco ou isso é, vamos dizer, um acidente de percurso que não afeta qualitativamente esse processo na América Latina? Eu penso que as dificuldades sociais, econômicas, estruturais da América Latina não se resolveram com os governos nacionalistas de esquerda, muito menos com os governos de direita, esse nem se comenta, né? Mas seguem contradições, seguem dificuldades estruturais muito profundas, inclusive na Venezuela, né? Então, como o problema permanece, eu não acredito que nós possamos nos dar ao luxo de imaginar uma América Latina com seus problemas resolvidos. Então, as contradições, as lutas sociais devem continuar, devem permanecer. E eu estive na Venezuela agora, por ocasião das homenagens fúnebres ao presidente Chávez. Cheguei lá no dia 6 de março, permaneci até durante uma semana a mais e pude percorrer algumas das favelas, participar de reuniões, enfim, sentir um pouco o ambiente do país. E o que eu percebi foi uma efervescência política e uma responsabilidade de quem faz política, e lá todo mundo faz política, muito grande. Então, a curto prazo, eu não vejo essa tendência de esfriamento das contradições políticas e sociais na América Latina. E com relação ao Papa, eu penso que tem um caráter político a nomeação de um Papa latino-americano nesse contexto latino-americano. Um Papa que nós sabemos que é um Papa que tem, ao mesmo tempo, um voto de pobreza e uma visão conservadora de mundo, né? Então, ele vem, com certeza, tentar neutralizar, né, algumas das bandeiras mais progressistas que hoje avançam, né, decididamente sobre as nações latino-americanas. Houve quem dissesse que a nomeação do Papa argentino teria sido obra de Hugo Chávez. Claro que isso é uma brincadeira, mas eu ousaria analisar essa relação que tem se estabelecido da seguinte forma. Chávez reivindicava muito a Cristo. Chávez era efetivamente um cristão. Não era exatamente um católico típico, porque ele era mais ecumênico, tinha um perfil mais ecumênico, mas ele reivindicou muito a figura do Cristo revolucionário, né? E isso teve um impacto sobre os cristãos venezuelanos muito forte. E não só venezuelanos, latino-americanos. Eu me reivindico cristã e me identifiquei muito com esta perspectiva de opção pelos pobres na ação, né? Que Chávez reivindicava também. Então, a Igreja Católica deve ter percebido essa grande influência que um cristianismo vinculado aos pobres tem na América Latina, né? E que seja um político que esteja fazendo com que o cristianismo tenha um novo ascenso,
me parece que exigiu uma resposta da instituição, né, Igreja Católica, que foi dada com essa escolha pelo Papa latino-americano, Papa argentino. Assim, quando tu esteve lá agora recentemente, como é que tu via do ponto de vista social, o que representa a oposição hoje a Chávez e ao chavismo na Venezuela? Sábado foi publicada a última pesquisa data-análise com relação às eleições previstas para 14 de abril. A diferença entre Nicolás Maduro e Capriles aumentou em relação àquela primeira semana de março. Hoje a diferença está em mais de 17%, Maduro com mais de 50%, Capriles em torno dos 35%. O que acontece é que a candidatura da oposição, ela não consegue unificar o conjunto da oposição. Particularmente porque o Capriles é um candidato demasiadamente conservador para a sociedade venezuelana. Se fosse um candidato adequo, que é essa social-democracia venezuelana, se a AD tivesse conseguido produzir um candidato que tivesse a capacidade de influência de massas, talvez tivesse condições de disputar franjas do chavismo. Isso pode acontecer sempre numa eleição. Pois é, e a oposição Mas chegou o Capriles não tem essa capacidade porque ele é muito marcadamente de direita, né? Digamos assim, com visão conservadora, autoritária, é uma figura identificada com a ocupação, com a tentativa de ocupação da embaixada cubana em 2002, quando do golpe proferido pela oposição venezuelana contra o governo bolivariano, enfim. Então, o Capriles não tem essa capacidade e ele tem sido infeliz em muitas das suas aparições públicas, né? A primeira aparição do Capriles, agora, quando ele aceita a candidatura, ele tem que abrir mão de um governo de Estado, né, de um cargo de governador que ele havia conquistado, sendo que a oposição quase não tem cargos de governador atualmente. Quer dizer, abrir mão desse espaço para uma eleição que provavelmente ele vai perder e depois não poder retornar, foi uma decisão, digamos assim, que se esperou muito, porque não se sabia exatamente, realmente não se tinha ideia se ele ia aceitar ou não. Quando ele aceita, ele faz um discurso que, em meio àquela comoção que era a morte física de Chávez, dias depois, ele questiona, ataca a família do presidente, dizendo que o presidente estava morto há muitos dias, que morreu em Cuba, ou seja, que gerou uma revolta na própria família. Ele ataca o comandante-geral das Forças Armadas, dizendo que é um inepto, quando o comandante-geral das Forças Armadas é um homem que desde a infância até o máximo da sua formação sempre esteve entre os mais bem preparados, os melhor avaliados. Então, ele digamos assim, é muito descompromisso com a verdade e muito descolamento dessa sociedade empobrecida, né? Há um divórcio muito grande dessa liderança. Pois é, né? E a oposição não utilizou nenhum avanço do Chávez, não reconheceu isso na campanha eleitoral? Não reconhece? Eles dizem que vão manter as missões, né? Porque as missões têm um apelo social enorme. Mas na medida em que manter as missões implica em não aplicar na Venezuela as medidas preconizadas pelo Fundo Monetário Internacional, pelo consenso de Washington, é impossível manter os investimentos sociais com 10% do investimento da PDVSA voltado para as políticas sociais. É absolutamente impossível, fazendo um superávit primário, como preconiza as instituições, os organismos financeiros internacionais. Então, ele pode até prometer, mas ele não vai manter. Não existe essa possibilidade, porque um orçamento ele tem limites objetivos, né? Bem, eu concordo. Boa noite, estrangeiro. Como vai? Tudo bem. Satisfação. Concordo contigo, professor, quando dizes do chavismo que não morre. O chavismo é alguma coisa muito semelhante ao peronismo na Argentina. Vai permanecer por
dezenas e dezenas de anos, inquestionavelmente, porque foi alguma coisa profunda que mudou o rumo da Venezuela. E o próprio Chávez, o surgimento do Chávez, ele é decorrência de um fracasso dessas elites venezuelanas, né? Os partidos tradicionais, AD, COPEI, que governavam o país e que se locupletavam do dinheiro do petróleo, mandando seus filhos para Miami, aquela coisa toda, e enquanto que as classes menos favorecidas estavam, né, na miséria. O Chávez, ele conseguiu resgatar todo esse contingente de menos favorecidos e dar dignidade para essas pessoas com programas semelhantes ao nosso Bolsa Família, o nosso Minha Casa Minha Vida, né, a assistência à área da saúde, que veio através dos médicos cubanos e tal. Então, inquestionavelmente, a minha visão é de que ele recuperou esse segmento da população e deu condições. Mas, ao mesmo tempo, há um outro contingente que ficou desamparado. O contingente produtivo da sociedade venezuelana, classe média, onde muitas empresas se afastaram, tiveram que sair da Venezuela por não ter mais condições de permanecer, e aquilo ali gerou também um desemprego, gerou diminuição nos negócios, especialmente prestação de serviços, né, e diversos outros setores que ficaram afastados do poder. Então, na minha interpretação, nós temos duas Venezuelas. Como é que você pensa? Você levanta uma questão muito importante, Jurandir, que eu acho que recoloca para nós a problemática da dependência latino-americana, né? E aí, o núcleo que a gente vem trabalhando ali na Universidade Federal, coordenado pelo professor Matias Lucci, vem trabalhando justamente com estas questões, e eu, em minha tese de doutorado, me dediquei ao estudo da economia petroleira, os seus paradoxos, e também ao estudo das possibilidades por onde poderia passar um reimpulso produtivo, sobretudo a indústria na Venezuela, que sem essa diversificação produtiva da indústria não petroleira e reimpulso à própria agricultura com maior produtividade, né? Onde os próprios alimentos do país possam ser produzidos, um país extremamente fértil. Mas que não está produzindo mais nada hoje, um país, né? que, ao longo do século XX, desde a década de 20, quando o petróleo passa a ser a atividade predominante da economia nacional, era praticamente autossuficiente em café e cacau, por exemplo, e em carne na pecuária, e que ao longo do século XX vem observando a decadência desses setores, né? Não é obra do Chávez, nem obra do Pérez, nem obra de ninguém em particular. Inclusive, eu não responsabilizo nem as elites venezuelanas que se locupletaram, como o senhor disse, é verdade, ao longo de todo esse século XX, da riqueza petroleira, dos petrodólares, do consumo. Mas é obra de quem, então, essa desestruturação? Esta obra é obra da nossa própria estruturação econômica, que é moldada. Nossa quem? A América Latina, eu vou explicar. Mas, se o senhor me deixar falar, eu vou explicar. Sim, mas deixa eu só contestar um pouquinho. O Brasil não tem esse problema. Sim, o Brasil tem esse problema. Opa, nós produzimos, nós abastecemos toda a nossa população, nós exportamos. A América Latina é uma unidade na dependência diferenciada. Cada país tem sua particularidade na dependência. A Venezuela depende do petróleo. Você disse que era uma particularidade latino-americana. O Brasil é um país não é uma particularidade latino-americana. Na nossa pauta de exportações, predominam as exportações de produtos primários e extrativos. Então. Nós não temos uma soberania tecnológica, nós não temos soberania sobre os mercados internacionais. Então, o Brasil também é um país que padece de dependência. O Brasil não é um país que sustente a sua economia na alta tecnologia. Não é. Então, nós não somos países de primeiro mundo. Não somos. E a ideia de que nós somos um país que a sexta ou a quinta economia do mundo esconde que o emprego que cresceu nos setores que paga até 1,5 salário mínimo, ou seja,
em torno de R$ 1.000. Isso significa o quê? Que essa população que vem sendo incorporada ao consumo ainda está muito abaixo do que se chama o consumo necessário para um trabalhador viver dignamente, que seria os R$ 2.600, os R$ 2.600 que define o DIEESE para um trabalhador viver dignamente nesse país. Então, nós temos problemas, nós temos uma sociedade de desdentados até hoje. Mas retomando a questão, provavelmente, da Venezuela... Retomando a questão da Venezuela. Se o professor me deixar falar, eu explico um pouco melhor. Não, mas precisa haver interação. Você só falando também não adianta. Nós estamos aqui para interagir, né? Você quer falar mais um pouquinho? Não, agora pode falar. Posso lhe entrevistar também, sou jornalista. Então, porque senão ficou uma coisa unilateral, você está expondo. Eu posso explicar, então, mas só me deixa falar, só me deixa concluir a ideia, por favor. Eu não concordo com muita coisa que você está colocando. Tá bem, não tem problema que o senhor discorde. Nós vamos conversar, mas, por favor, me deixe concluir. Com relação à dependência venezuelana, por isso que eu dizia que nem as elites venezuelanas, nem o próprio governo Chávez pode ser responsabilizado por esse paradoxo da economia petroleira. Não é uma exclusividade da Venezuela, mas de todos os países petroleiros, o fato de que o petróleo impõe, ou seja, o fato de que a economia se organize em torno e se articule em torno da atividade petroleira, ou seja, o capitalismo venezuelano se desenvolve em torno da unidade petroleira. É diferente de um petróleo que é descoberto depois que já iniciou um processo de industrialização, como aconteceu nos Estados Unidos ou como aconteceu aqui no Brasil. O Brasil já tinha indústria no final do século XIX, quando a atividade petroleira ganha importância, ela não condiciona o conjunto da economia brasileira, como não condiciona o conjunto da economia estadunidense. Já na Venezuela, não. O próprio processo de industrialização se dá por meio da atividade petroleira. O que impõe esse predomínio da atividade petroleira? Impõe uma economia organizada para a exportação de um produto altamente demandado no mercado internacional, com alto preço no mercado internacional. Isso implica que nós vamos ter uma política de câmbio, uma política de importações, uma capacidade de compra internacional extremamente elevada, que tende a desarticular a economia nacional. Isso aconteceu não só com a Venezuela, acontece nos países árabes. O que não aconteceu na Venezuela e que os países árabes permanecem fazendo é o seguinte: quando Chávez chega ao governo, nós temos uma crise dessa atividade petroleira a partir de meados da década de 80. A partir de 83, se a gente quiser uma data mais específica, começa a crise da atividade petroleira, que é uma crise dos preços do petróleo, é uma crise que envolve a própria crise da OPEP, que, atendendo os interesses dos países consumidores, que são os países da economia central, tem os preços abaixados, né, rebaixados. Quando os preços do petróleo rebaixam, o que acontece é que a Venezuela fica sem recursos para fazer o mínimo de distribuição de serviços e garantir mesmo o próprio consumo subsidiado desse setor mais empobrecido. Daí que vem a crise social venezuelana. Ok. E assim encerramos o nosso primeiro bloco. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente volta com a segunda parte do Frente a Frente. Voltamos com o Frente a Frente de hoje, com a presença de Carla Ferreira, historiadora e pesquisadora do Núcleo de História Econômica da Dependência Latino-Americana da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em pauta, a situação política da Venezuela e os reflexos disso no nosso dia a dia. Conosco os colegas jornalistas Marcos Weissheimer, editor do blog RS Urgente e colunista político do jornal Sul 21, e Jurandir Soares, especialista em relações internacionais do jornal Correio do Povo e da Rádio Guaíba. Pesquisador, a gente encerrar o primeiro bloco falando sobre a questão do petróleo e justamente isso, eu quero voltar a esse tema. O que a Venezuela pode fazer para tentar não ser tão dependente do petróleo para a sua economia interna, no sentido de uma industrialização que permita ao país ter outras fontes de desenvolvimento e geração de emprego com a capacitação da sua mão de obra trabalhadora? É mais complicado que isso, Leandro. Vou te dizer por quê. Porque o que a Venezuela está se propondo a fazer é uma industrialização com transição ao socialismo.
Isso não é uma coisa que alguém já tenha feito antes, né? Com o grau de liberdade que a Venezuela tem, com a ideia de um socialismo no século XXI. Pois é, eu ia contar justamente isso, no século XX, em pleno século XXI, exatamente, que, portanto, renova, de acordo com as demandas sociais, com toda a diversidade do movimento social deste século, né, as bandeiras do socialismo. Ou seja, fundamentalmente, a ideia de que a sociedade precisa se auto-organizar para produzir e, mais do que isso, ser capaz de projetar e dividir essa riqueza socialmente de forma equânime. Então, o que acontece? Nós falávamos sobre esse paradoxo da economia petroleira e o que foi possível fazer durante o governo bolivariano, né? Porque quando a gente olha para os países petroleiros, se você observar o que estão fazendo, o petróleo é um recurso não renovável, né? Nós temos aí mais algumas décadas de produção petroleira e a Venezuela precisa encontrar uma saída econômica para poder se reproduzir socialmente, o país, né? A sociedade precisa se reproduzir socialmente. E então está colocada o desafio da diversificação produtiva na indústria e na agricultura. Produzir alimentos e indústria que seja capaz de produzir os bens de consumo que nós estamos, com o padrão de consumo que a gente está acostumado hoje em dia. Então, o que foi possível fazer? Dada a crise que se arrastou desde os anos 80 até o final da década de 90, inclusive nos primeiros anos do governo bolivariano, a crise dos preços do petróleo, e não tendo a Venezuela parque produtivo, nem produção agrícola, nada, era preciso reativar a renda petroleira, e isso o governo bolivariano cumpriu. Era preciso reativar a renda petroleira e, para isso, foi rearticulada a OPEP, os preços do petróleo subiram, houve renda para investir, pagar parte da dívida social que está sendo paga, porque também não é mais possível aquela tese que nós tivemos que engolir durante a década de 70 no Brasil, dita cresceu o bolo para depois dividir, né? Delfim Neto já deu a sua contribuição para a nossa economia, agora eu acho que ele podia, inclusive, se aposentar, porque ele continua dando muita linha para a economia brasileira. E o que acontece é que ele conseguiu fazer esse grande movimento, que implicou uma articulação internacional de largo espectro, implicou enfrentar interesses dos consumidores, que não queriam preços mais altos, daí parte das controvérsias com os Estados Unidos, que ainda que as empresas estadunidenses se mantenham produzindo, porque a Venezuela também não tem condições de sozinha explorar o conjunto da sua riqueza petroleira, criou, sim, essas dificuldades, né, na política com os Estados Unidos, que é fruto desse anti-imperialismo do processo bolivariano, mas que está sentado nesta questão, principalmente. Com esta renda, a Venezuela sempre, desde 1936, alimenta a ideia da chamada siembra petroleira. Semear o petróleo é a ideia do Arthur Uslar Pietri, um grande intelectual venezuelano, que dizia que com essa renda é possível reinvestir produtivamente. Ao longo do século XX, estas tentativas falharam. Falharam porque havia um acordo comercial com os Estados Unidos que durou durante 40 anos, entre outras razões, que previa que mais de 60% do petróleo venezuelano era destinado exclusivamente para o mercado estadunidense, enquanto mais de 90 produtos industriais, quase todos os produtos industriais que compõem cesta básica, roupa, né, sapato, etc., a cesta de consumo dos trabalhadores, era importada dos Estados Unidos. Isso aí já foi um entrave durante muitos anos, porque para que a indústria venezuelana de bens de consumo necessário, que é a indústria mais importante para o país, num primeiro momento, se desenvolvesse. Agora, o desafio é conseguir que esta indústria de bens de consumo necessário se desenvolva a partir desse reinvestimento produtivo da renda, mas não organizada a partir da propriedade privada, organizada a partir de cooperativas de trabalhadores. Indústrias com grau de produtividade do trabalho mais elevado, porque nós não podemos ter indústrias com
produtividade baixa, que produz alto custo. Isso passa pela capacitação etc. também, né? Passa, e que foi um dos grandes investimentos das missões. Eu vou dizer que 1/3 das missões venezuelanas foi dedicada à capacitação profissional, à educação, à erradicação do analfabetismo, formação em nível universitário e secundário, concluir os estudos secundários e universitários para quem havia interrompido, né, no meio da sua formação, enfim. Esse é o grande desafio que está colocado. Eu penso que a Venezuela, entre os países petroleiros, foi o único país que se colocou esse desafio. Porque o que está acontecendo com os países petroleiros, dos sheiks árabes, e o que está acontecendo com eles? Eles sabem que o petróleo vai acabar, estão pegando dinheiro, estão investindo em paraísos fiscais, colocando fora do seu país. O que vai acontecer com o seu povo daqui a 30, 40 anos? Agora, Carla, o presidente Chávez jogou um peso muito grande nos últimos anos no ingresso da Venezuela no Mercosul. Ele, principalmente ele, também agora falecido presidente Kirchner e o presidente Lula, os três desempenharam um papel fundamental na rejeição da proposta da ALCA para a América Latina como um todo, e apostaram no aprofundamento de blocos regionais, o Mercosul, a Unasul, a ALBA. Não te parece que por exemplo, o peso que o governo venezuelano deu, a importância que ele deu para o ingresso no Mercosul, não passa por uma avaliação de que essa superação dessa dependência também do petróleo passa por um aprofundamento da integração da economia em nível latino-americano? Seguramente que sim. Ainda que Chávez tenha trabalhado para o ingresso da Venezuela no Mercosul, sempre afirmando que era preciso reorientar os rumos do Mercosul. Porque o Mercosul, tal como está, implicaria no quê? Numa complementariedade das economias que significa maior dependência para a Venezuela, porque significa a Venezuela exportar petróleo, por exemplo, para o Brasil, e importar produtos industrializados brasileiros. Então, sem essa reorientação do Mercosul, que ele tanto preconizava, outros projetos de integração regional me parecem que estão mais orientados para os objetivos de integração dos povos, de subordinação do valor de troca ao valor de uso, ou seja, ao molde do que foi os acordos do Petrocaribe e a Cuba-Venezuela, em que há uma maior convergência desses interesses sociais, né, nos projetos de integração. E com relação à ALCA, eu não vejo que o Brasil, Argentina e Venezuela tenham cumprido o mesmo papel no combate à ALCA. Eu penso que a Venezuela fez um combate ostensivo à ALCA, direto, frontal, qualificou a ALCA como um projeto de integração que atendia aos interesses estadunidenses e contra a economia produtiva da América Latina, que não tem como competir nos mesmos padrões com o nível de produtividade estadunidense, e que o Brasil acabou não entrando, não concordando com a ALCA, muito mais pela intransigência estadunidense em abrir mão de certas coisas, do que por uma oposição mais aberta ao projeto da ALCA. Carla, a questão do Estados Unidos, Venezuela, hoje ainda se mantém os Estados Unidos como grande comprador do petróleo da Venezuela e a Venezuela como grande compradora dos produtos manufaturados dos Estados Unidos. Certo? Que abriu um pouco para o Brasil inclusive aumentou substancialmente nos últimos anos, cerca de 800%, as vendas dos nossos produtos manufaturados para a Venezuela, como também passou a comprar petróleo da Venezuela, que estava aqui perto, não tinha o maior intercâmbio. Agora, recuperação do país. Tu acredita que um país possa se recuperar e possa substituir o seu setor produtivo do petróleo, gerador de uma renda extraordinária, até porque o preço do petróleo está em alta do mercado internacional, mais de $100 nos últimos tempos e tal.
com cooperativas. Cooperativas pode ser solução. E te pergunto, fala de frente assim com ênfase, com muito entusiasmo, esse socialismo do século XXI. Aonde que nós temos sucesso de socialismo no mundo? Ótima questão, Jurandir. Em primeiro lugar, vamos enfrentar a questão da Venezuela com relação à diversificação produtiva. Não são cooperativas, são empresas de produção social, o nome efetivamente que se dá. E é um modelo que ultrapassa em muito o que a gente vê como cooperativas aqui. Elas funcionam em torno de núcleos de desenvolvimento endógeno. Existe um setor sem a participação do investidor internacional. Sem a participação do investidor internacional. É que o Estado na Venezuela tem muito mais capacidade econômica do que qualquer empreendedor privado. E, inclusive, o setor privado venezuelano, ele tem uma característica histórica que não é por maldade dos empreendedores venezuelanos, mas é pelas próprias características de uma economia baseada num câmbio tal como é o venezuelano, em que, na verdade, nós não temos empreendedores, nós temos especuladores. O empreendedor venezuelano é aquele que vê o que produto vai faltar, que produto tem mais demanda, vai lá e compra fora e vende dentro. Ele é um comprador, ele é um comerciante especulador. Esse é o cara que se associa. Não, mas precisa produzir internamente. Isso não existe na Venezuela, para ser bem franca. Não existe. Isso é um desafio para frente, porque não havia antes. Esse setor que eu faço oposição ao Chávez não é o produtor. Não existe setor ninguém produtor. Produz nada. Ninguém produz nada. Então, é uma mentira, é uma ideia que se faz muito equivocada de que os empreendedores venezuelanos, os homens de negócios venezuelanos que se preocupam com a produção do país foram alijados pelo governo e agora não tem o que fazer e tem que sair, tirar seus capitais da Venezuela. Não. O setor que faz oposição ao Chávez é o setor que comprava hoje calçado porque está subindo o preço, vendia por um preço mais caro, mas segura produto. O comerciante que vende no mercado, por exemplo, os supermercados de pequeno e médio porte. Mas abastecia o mercado. O que eles fazem? Abastecia. Hoje está em falta. Produtos de luxo faltam na Venezuela. Produtos de luxo pode ser que faltem. Não. Produtos básicos. Produtos básicos não faltam. Sabe como? Então, vou te dizer uma coisa. O tempo que eu morei na Venezuela, eu vou te contar. Eu morei numa favela, que eu fui fazer um trabalho sobre a situação da classe trabalhadora venezuelana. A carne argentina, vendida no mercado, vendida na feira todos os sábados, a quilos, porque eles vendem pacotes de 2 quilos. Era mais barato comprar 3, 4 quilos de carne de primeira argentina para alimentar o meu cachorro que eu levei comigo para fazer o campo, do que ração. Ração de cachorro. Meu cachorro podia comer carne de primeira, ele comia, aliás, porque era mais barato e eu não podia me dar o luxo de comprar ração que era cara. Eu precisava comprar na feira, junto com os demais favelados venezuelanos. Era onde eu comprava, fazia as minhas compras. E eu comprava cubos de carne de primeira argentina, fazia paneladas de comida para o meu cachorro. Essa é a realidade. A Venezuela foi reconhecida pela FAO em 2010 como um dos 10 países mais bem alimentados do mundo, os 10 primeiros. Não é os 10 primeiros do terceiro mundo, não é entre os 10 da América Latina, não. Entre os 10 primeiros do mundo. Então, essa ideia de que, falta o shampoo, marca tal, pode ser que falte, porque não tem mais aquele especulador que especulava vendendo esses produtos, especulava para quem tinha renda alta, que podia pagar, pode ser que estejam faltando. Porque está havendo maior controle com relação à especulação, é verdade. Mas isso não é o mais importante. O mais importante, como sair dessa questão da disjuntiva e do paradoxo da economia petroleira? Além do projeto de desenvolvimento endógeno, que se articula em torno da exploração de alguns recursos naturais, que está se buscando um aproveitamento sustentável dos recursos naturais, e aí vem uma série de indústrias de caráter energético, intensivas em energia, que estão buscando uma readequação tecnológica. Nós temos o que é fundamental, que foi uma conquista desses anos todos de governo Chávez, um redirecionamento e uma diversificação dos parceiros comerciais venezuelanos. Isso que você falou, continua vendendo para os Estados Unidos.
Os Estados Unidos têm como projeto ser autossuficientes energeticamente. Nos próximos 30 anos, a demanda estadunidense por petróleo Não, eles são cai. autossuficientes, só que eles importam mais para não fazer uso das suas reservas Das suas internas. reservas. E claro, o petróleo venezuelano é muito produtivo, um petróleo muito barato, com uma renda diferencial muito alta. Então, o que acontece? O que o governo fez? Reorientou a destinação, diversificou os parceiros comerciais para a Ásia, pois 75% da demanda por petróleo até 2030 se redireciona para a Ásia. Então, a Venezuela, ele conseguiu um período de mais ou menos 30 a 40 anos, em que a Venezuela poderá contar com a renda petroleira para fazer uma revolução produtiva. Sem essa renda não é possível fazer a revolução produtiva na Venezuela. Então, esse, para mim, é um dos grandes méritos históricos, a grande visão estratégica que o Chávez conseguiu operar com base nesta base social, setor subproletário urbano e desses militares bolivarianos que tiveram essa visão de mais longo prazo, que esse setor especulador que estava no governo antes não teve a capacidade de fazer. A Venezuela vai ser, então, o grande exemplo de sucesso no socialismo no mundo? Porque nós não temos mais nenhum outro exemplo de socialismo com sucesso. Eu acho que nós não temos sucesso de nenhum exemplo de sucesso de capitalismo. Aliás, eu conheço crise na Grécia, no Chipre, em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos, na Itália. A África não está nada bem e, que eu saiba, a maior parte dos países vive sob o regime capitalista. Eu, sinceramente, eu também estou buscando um país capitalista que esteja em boa situação. Aliás, um intelectual liberal que me afirme que tem uma solução para a crise do capitalismo atual. Pois é, interessante, né? Mas o capitalismo não está em parte nenhuma do mundo hoje, né? É só o socialismo que está. Não, acho que nós estamos num mundo em crise, numa crise capitalista. Eu acho isso. E acho que nós precisamos buscar soluções. Nós não podemos ter uma atitude cínica frente à realidade que nós vivemos, que é uma realidade de desigualdade, que é uma realidade de guerra. O que está acontecendo no mundo? Agora, qual é a razão pelo qual, essa é uma questão interessante, uma das grandes contribuições que eu penso do governo bolivariano foi justamente no campo ideológico, não só ter recolocado na pauta o tema da revolução e do socialismo, mas ter feito também na área da cultura transformações muito profundas que, em geral, não são trabalhadas, porque a gente sempre se detém nas questões econômicas mais duras, né? Na política mais imediata, nas eleições. Mas o governo bolivariano, por exemplo, na área da mídia, que é um tema também que sempre é tratado como muito enviesadamente, nós temos na Venezuela 3 setores fortes na comunicação. Temos o setor estatal, forte, que é Estado mesmo, não é público, é empresa estatal de comunicação. Uma delas, Canal 8 de televisão, empresa governamental, onde todos os atos do governo são transmitidos, as reuniões... Eu penso, dizem assim, ai, Chávez super utiliza a televisão. Por que os nossos governantes não usam a televisão para transmitir suas reuniões ministeriais? Por que quando um presidente do nosso país se reúne com um grande empresário, nós não podemos ficar sabendo o que está sendo tratado? É tudo a portas fechadas. Na Venezuela, a crítica que se dá... A crítica que se... Não, momento. Não. O que é tratado nas reuniões, o senhor vê. O senhor fica sabendo pelas agências, ou vai lá e pega uma coletiva na saída. E não é divulgado? Pelo amor de Deus. Muito menos que na Venezuela. Muito menos que na Venezuela. Mas não é só a voz do governo. Não. A estatal é só a voz do governo. Olha só, temos a estatal... Ah. Temos 530 emissoras comunitárias de rádio e televisão. Pois é. 530, não são 3, não é uma TV comunitária em canal fechado. 530 emissoras comunitárias de rádio e televisão. Não são rádios livres, não são emissoras alternativas, são meios de comunicação comunitário, em que há controle social do meio, em que há uma programação feita pelo bairro,
que relata seus problemas, que faz debates, que discute os temas mundiais, os temas locais. E temos o setor privado atuando com uma liberdade de expressão que é até espantosa. Porque depois do golpe de Estado de 2002, eu estava na Venezuela em 2003, em 2004, em 2005, em 2005. 8 viagens eu fiz nesse período. Em todas as vezes que eu fui, qual foi a minha surpresa? Eu assisti a militares que participaram do golpe anterior, dando entrevistas, assim como eu estou dando agora, chamando a novo golpe de Estado nas emissoras privadas. Essa relação... Então, que não há liberdade de expressão na Venezuela é uma grande falácia. E durante a sua pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado, como é que foi a relação do Chávez, do governo do Chávez, com os veículos privados, veículos de imprensa? Foi pacífica, não foi? O Chávez não tem uma política contra os... Não teve, ao longo do seu governo, uma política contra os meios privados. Eles continuam operando naturalmente. Só fechou o maior canal de televisão que era contra ele fechou. A RCTV, sabe por que foi fechado? Sabe o que aconteceu com a RCTV? A RCTV, quando houve o golpe de Estado de 2002, essa história precisa ser contada. Para isso que existem historiadores. Quando houve o golpe de Estado de 2002... Esse golpe contou com a participação dos meios de comunicação privados. A alegação que se usou para que as Forças Armadas, o alto generalato das Forças Armadas, desreconhecesse o governo de Chávez, foi um massacre que teria acontecido em Ponte de Aguno, nas cercanias do Palácio de Miraflores, que teria sido comandado pelo presidente Chávez. Por conta desse massacre, as Forças Armadas, o alto comando das Forças Armadas, foi aos veículos de comunicação dizer que não reconhecia mais o governo e foi isso que configurou o golpe de Estado de 2002. O que acontece? Um correspondente da CNN, veículo de comunicação nem um pouco chavista, nos conta publicamente depois que, horas antes do massacre, ele foi chamado aos estúdios da RCTV para que fosse gravado o comunicado dos militares. Já se sabia, antes do massacre, que haveria, a oposição sabia que ia haver o massacre. Gravou a declaração antes do massacre. Isso pode ser uma coisa elaborada também, né? Toda essa história. Não pode ser? Não, essa história está comprovada. É? Essa história está comprovada. É uma tragédia. É uma tragédia. Eu tenho certeza, Jurandir, que tu, como um jornalista sério, não estaria de acordo com isso e que uma TV que pratica esse tipo de ato, num sistema democrático de direito, não tem direito a ter acesso a uma concessão. E eu digo mais, a empresa não foi fechada imediatamente. Simplesmente a sua licença... Não foi renovada a concessão. Não foi renovada a concessão. As demais empresas, eu vou na Venezuela, acabei de ir. Eu assisti Globovision, assisti Venevision, assisti todos os veículos privados operando. Mas é o mínimo que se pode esperar, né? Eu concordo. Eu concordo. Só não concordo que se diga que não há liberdade de expressão na Venezuela, porque isso não é verdade. Carla, só sobre esse ponto que eu gostaria de lembrar, até eu acho que um documentário feito por uns documentaristas irlandeses, se eu não me engano, a Revolução Não Será Kim Bartley. Televisionada, que estavam lá acompanhando o processo venezuelano e que enfim, eles são documentaristas independentes, até onde eu sei, não eram funcionários do governo venezuelano nem nada parecido. E eles contaram, acho que com uma riqueza de detalhes, com um realismo. Na verdade, eles mostram, tiveram acesso aos bastidores É que eles estavam dentro do palácio no momento do golpe, gravando e ficaram. E o empresário Carmona, se eu não me engano, né? Carmona Stanger. Que ele, na verdade, ele não devia ter perdido segundo a gente vê, desconsiderando a hipótese que aquele documentário foi uma ficção, foi tudo inventado, ele não deveria ter perdido a concessão, deveria ter sido preso, porque ele cometeu vários crimes contra vários, não só contra a Constituição venezuelana, contra o Código Penal e tantos outros. Assim. No entanto, ele conseguiu ainda... Ele conseguiu ainda, digamos, a pena dele foi um exílio em Miami e ser recebido aqui
no Fórum da Liberdade ou na Fiesp como um grande defensor das liberdades, né? Então, acho que essas histórias têm que ser contadas por... Acho que há muito desconhecimento dessa realidade venezuelana aqui no Brasil. Justamente pelo caráter do conflito, né, ideológico. Carla, a gente está se encaminhando para o final do programa. Gostaria de saber, a sua tese de doutorado vai se transformar em livro? Quem se interessou vai poder acompanhar, já que estamos em cima da hora. A tese já está, o livro já está praticamente pronto. Eu segurei agora na gráfica, na editora, na verdade, que estava encaminhando o livro, justamente porque eu vou escrever esse ano, aí nos próximos meses, um capítulo dedicado à liderança, ao papel da liderança de Hugo Chávez. Possivelmente na Feira do Livro de Porto Alegre a gente possa conferir essa obra. Não sei se a gráfica alcança até lá, mas se a editora da URGS alcança até lá, mas provavelmente no ano que vem é mais certo. Ok. Obrigado, Obrigada. Carla. Obrigada a vocês também. E assim encerramos o Frente a Frente de hoje. Deixa Agradecemos... eu só fazer um registrozinho, sim. Deixa eu saudar, rapidamente para saudar o entusiasmo da Carla com o socialismo, porque ela é nova, ela tem toda uma vida pela frente. Tenho 45 anos. Não parece 20. Estou cada vez mais comunista e socialista. Tem toda uma vida, realmente, entusiasmo de socialista e tal. Eu que já estou mais calejado, já passei por várias experiências aí, já não acredito mais nisso. Mas se o senhor quiser um mundo melhor para os seus netos, venha conosco. E assim, então, agradecemos a presença da historiadora e pesquisadora Carla Ferreira e aos colegas jornalistas que participaram deste programa. Obrigado pela audiência e até mais.